Boa noite a todos. Que possamos, irmanados nesta noite, buscarmos o envolvimento com a paz do Mestre, com a paz dos benfeitores que já se encontram presentes. Hoje, então, nós vamos conversar sobre a Páscoa na visão espírita. Sabedores de que estamos novamente em tempos de Páscoa, somos remetidos a essas reflexões do que significa a Páscoa na nossa vida. Para que serve essa data? Para nos lembrarmos dos ovos de chocolate, dos presentes, ou realmente refletirmos sobre o que significa, sinceramente, esta passagem, esta época que nos remete à presença de Jesus. Então, retirando-se este lado comercial da Páscoa, nós nos encontramos novamente situados num contexto do nosso dia a dia, da nossa rotina, envolvidos por emanações psíquicas, pelas nossas emoções sobre a Páscoa. Então, o que significa este momento que nos vem à mente de que Jesus fora crucificado? Antecedendo, então, o domingo de Páscoa, no qual a incúria ou a insânia de nós que habitávamos naquela época, na época de Jesus, permitimos que aquele ser que só veio nos falar de amor, que só veio nos exemplificar a orientação do Pai, fosse condenado e crucificado e morto. Será que é só isso que nós temos que refletir? Será que ainda o nosso Jesus está na cruz? Ou nós temos que buscar a fundamentação do que significou isso para nós? Por quê? Porque há muito tempo Jesus deve ter descido da cruz para os nossos corações. E não podemos mais lembrar de Jesus na cruz. Temos que lembrar de Jesus como o nosso mestre, o nosso guia, o nosso orientador maior. Então, a Páscoa tem que significar para nós algo mais do que essa insânia que foi cometida. A Páscoa tem que significar o que particularmente a doutrina espírita vem nos explicar. Que Jesus venceu a morte. Que mais uma vez, mesmo depois de morto, ele conseguiu exemplificar aquilo que ele vinha dizendo. Que a morte não existe. E que a verdadeira vida não é deste mundo. A verdadeira vida é do mundo dos espíritos. Então, nós refletindo, nós vamos verificar que a doutrina espírita não nos traz uma verdade dogmática, isto é uma verdade sem contestação. Ela não tem dogmas, não tem sacramentos, não tem rituais, não tem liturgias. A Páscoa, para a doutrina espírita, tem um significado peculiar. Tem um significado de que Jesus vive e que venceu a morte para nos mostrar que a morte não existe. Que quando morre o corpo físico, o espírito que é imortal, o espírito que sobrevive a esse corpo físico, mantém todas as suas condições, mantém toda a sua individualidade, todas as suas tendências, toda a sua bondade, todas as suas obras dentro de si. Então, para a doutrina espírita, não há celebração da Páscoa. Não há celebração de nenhuma outra data. Nós temos que buscar dentro de nós esses ensinamentos e comemorarmos a Páscoa todos os dias, porque é o nascimento ou o renascimento de Jesus. Como nós comemoramos as outras datas, o próprio nascimento de Jesus todos os dias. Então, a Páscoa, ela já existia antes
celebrava o equinócio da primavera. Então, a Páscoa, que em latim quer dizer passagem, ela era utilizada como uma festa onde havia passagem do equinócio de primavera. E o povo hebreu utilizou esta palavra e transformou a passagem do equinócio como a passagem, a libertação, o êxodo daquele povo que era cativo dos egípcios, da sua libertação por Moisés. E usou o nome de Páscoa hebraica, ou Páscoa dos judeus, mostrando que depois de 400 anos, quando os judeus eram cativos, eles pagavam os impostos, eles eram subordinados às leis egípcias. Moisés leva este povo para peregrinar durante 40 anos e depois atinge então a terra prometida, que hoje é Israel. Mas este acontecimento da Páscoa hebraica ocorreu em 1441 do ano anterior ao nascimento de Cristo. Então a Páscoa já existia. O que fez a religião de então? Uniu esta passagem que já existia como comemoração para a utilização da passagem de Jesus, do martírio, da condenação, da crucificação de Jesus por Pilatos. Então, Jesus já se referiu à palavra Páscoa, vejam só, muito antes da sua crucificação. Palavras de Jesus segundo Lucas. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, porque vos declaro que não tornarei a comer até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus já se referia à Páscoa como um evento anterior à sua crucificação, porque ela era festa de comemoração da primavera no hemisfério e festa de libertação dos judeus. E não esqueçamos que Jesus era judeu. Então ele mantinha os ensinamentos da lei judaica. Então ele fala para os seus apóstolos que ele queria passar mais esta Páscoa, porque a próxima ele não passaria com eles. Sabedor da sua trajetória, sabedor da sua paixão, conhecedor da sua missão. Ele, então, realça que deveria estar com os discípulos ainda nesta Páscoa, porque a próxima já não estaria. Então, esta passagem fica muito clara que para o povo daquela época já existia. O poder da igreja apenas juntou a passagem da Páscoa com a imolação de Jesus. E esta data foi fixada pelo Concílio de Nicéia na data de 325 depois de Cristo. Então, a Igreja Católica se reuniu no Concílio de Nicéia e determinou que a Páscoa seria comemorada ou celebrada como a paixão de Cristo, ou como a morte de Cristo, ou como a sua crucificação, no primeiro domingo depois da primeira lua cheia do equinócio da primavera, da primavera boreal. Então vocês vejam, hoje nós vindo para cá eu vi que a lua é cheia. E como eu já tinha esta informação, eu disse, pois é, o primeiro domingo depois da primeira lua cheia. E por isso, domingo, comemoramos a Páscoa. E esta Páscoa vai quando? Por isso que as datas são variáveis. Para a tradição judaica cristã, que é
responsável pelas leis da Igreja Católica, nós temos que o período de quarta-feira de cinzas até o sábado de Aleluia, até a sexta, na realidade, é a quaresma, né? Nos mostrando que este período, estas datas são variáveis. Por quê? Porque depende justamente do equinócio, da lua cheia e do primeiro domingo. Então, vocês vejam como esta data foi aliada por uma decisão da religião, utilizando-se já a festa e o nome Páscoa como passagem, como a vida de Jesus, a vida física, para a vida espiritual do Mestre. Então, nós temos que buscar entender essa passagem. O que significa realmente a ressurreição de Jesus? E este é o grande ponto de diferenciação entre a doutrina espírita e as outras religiões cristãs. Por quê? Porque o entendimento desta palavra é que faz toda a diferença. Os judeus já falavam da ressurreição, a tal ponto que o doutor da lei vai buscar as informações sobre a vida depois da vida, quando ele chega, Nicodemos, né? Quando ele chega para Jesus e diz o que ele precisaria para ver o reino de Deus. E Jesus disse, basta que nasças de novo. E ele ainda pergunta, mas como nascer de novo? Como um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus disse que era necessário ele nascer de novo, na carne e no espírito. Então, para os judeus, ressurreição falava de o renascimento dos judeus em novos corpos, a tal ponto que Jesus já vai falar que João Batista era Elias reencarnado, em outra passagem, né? Quando ele pergunta para os discípulos, quem dizem que é o homem, o filho do homem? E daí João diz, uns dizem que é Elias, outro que é João Batista, e outros ainda que é um dos profetas, né? Então, ele daí ainda referendo, mas como? Elias não teria que vir de novo? E Jesus disse, Elias já veio e fizeram dele o que lhe aprouveram. E aí os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus estava falando, fazendo a referência exata que João Batista era a reencarnação ou a ressurreição, entendida lá como a volta num novo corpo. Porém, para a igreja houve uma alteração na interpretação da palavra ressurreição. E entende-se, a partir de então, do Concílio de Nicéia, que ressurreição quer dizer a volta à vida no mesmo corpo. Ora, nós sabemos, e a ciência comprova, que ninguém depois que morre pode voltar no mesmo corpo. A ciência comprova. Então, nós temos que raciocinar fortalecidos pelas evidências científicas, porque senão nós caímos nos dogmas. É assim porque tem que ser assim. Ora, a doutrina espírita nos traz uma fé raciocinada ou uma lógica. Nós aceitamos, acreditamos porque entendemos. Se a ciência comprova que o constituinte do corpo físico se decompõe, se desintegra e passa a habitar outros corpos, é óbvio
que não podemos ressurgir no corpo. E sim, podemos reencarnar em um novo corpo. Então, essa é a principal e fundamental diferença que nos traz a doutrina espírita na ressurreição do Cristo ou na ressuscitação do Cristo. Mas, em algumas ocasiões, como a conversa com Maria de Magdala, que havia ido até o sepulcro para depositar algumas flores e orar, ela vê Jesus. Como se explica? O que houve foi uma aparição do corpo espiritual, que é algo natural. A vida de Jesus é cheia de exemplos. Então, aí que Jesus aparece primeiro para Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, e muitos dizem que ele apareceu para uma mulher, porque daí se espalharia logo a notícia, né? Guardadas as piadinhas da época, ela viu Jesus. E será que ela viu no corpo físico ou no corpo espiritual? Sigamos. Será que ela falou com Jesus na sua imaginação, na sua adoração, na sua tentativa de que eles quisessem ele ali, porque ela era uma fiel seguidora das suas orientações, a tal ponto que mudou totalmente a sua vida depois que conhece Jesus? Jesus, na realidade, ressurgiu no seu corpo perispirítico, ou no corpo espiritual, aparecendo a Maria e aos discípulos. Ele aparece a tal ponto no corpo espiritual que ele chega a dizer: não me toques, porque eu ainda não subi para meu Pai. Está registrado no Evangelho. E aí a gente tem certeza de que era um corpo espiritual. Mas como a gente vai explicar as aparições de Jesus nos 40 dias que são mencionados no caminho de Emaús e depois entre os apóstolos? Como é que a gente vai explicar que naquele momento ele pediu para Maria não tocá-lo, mas depois ele estende as mãos para que Tomé toque as chagas? Porque você sabe de onde que surge a história de ver para crer que nem Tomé? Foram de Jesus, desta passagem, porque ela volta para os discípulos dizendo que Jesus estava vivo e que ela tinha conversado com Jesus. E Tomé disse: só acreditarei se tocar nas chagas de Jesus. E Jesus depois permite que Tomé toque em suas chagas. Mas se ele falara antes para não tocar, como ocorre depois? Isto é o que a doutrina espírita vai nos explicar. Porque estas manifestações psíquicas de alteração, de ora no corpo espiritual, ora pode ser tocado, ele comeu com os apóstolos, ele bebeu com os apóstolos nesses 40 dias. Como explicar isso? Pelos fenômenos. Aqui seria a materialização. Quando Jesus pode ser tocado e ele é visível a todos, é o que a doutrina espírita nos explica. Que existem espíritos que sabem manusear o ectoplasma, as energias de outros espíritos, e que podem se vestir com estas energias. Esse vestir entre aspas. Vestir o corpo do espírito. E daí ele se materializa, tornando-se visível a todos. E ele tem manifestações como se realmente estivesse no seu corpo físico. E isso não aconteceu só com Jesus, a materialização. Isso aconteceu e acontece muito frequentemente quando a gente vai verificar
os primeiros estudos da doutrina espírita, ainda no século XVIII, no século XIX, com os estudos profundos de William Crookes, quando ele vai estudar o espírito de Kate King, que ela era materializada pela doação de energias de uma médium, a tal ponto que lhe cortam o cabelo. Imagine, cortam o cabelo do espírito, pesam o espírito, medem o espírito, tomam suas pulsações, né? Então, isto veio ser explicado agora com a doutrina espírita. Na época, era dado como milagre. Nas outras situações, estamos diante de uma das outras manifestações, como a vidência, quando, pelo uso das faculdades mediúnicas, alguém pode ver os espíritos. Ora, todos nós conhecemos alguém que consegue visualizar os espíritos, né? E nós não somos perfeitos como Jesus. Então vejam como hoje a doutrina espírita nos pode explicar sobre a aparição de Jesus. Mas ora, uns perguntarão, mas não pode ter sido um milagre? Deus não pode ter feito um milagre de fazer Jesus voltar no seu corpo? Pode. Para Deus pode, não pode? Deus pode tudo. Só que Deus criou leis. E essas leis são para o universo. E se Deus é perfeito, e Ele o é, as suas leis são perfeitas. Ora, Ele não iria derogar, alterar uma lei perfeita dele. Porque daí essa lei já não seria perfeita. Porque teria algumas exceções. Então, a razão nos chama para entendermos que todos os eventos que ocorreram de evidência ou de materialização nada mais são do que faculdades do Espírito imortal, que na qualidade de Jesus, como Espírito perfeito, sabia manipular estes efeitos. E aí nós trazemos para a condição de racionalmente entendermos. Só que tem mais uma coisa que nos diferencia da religião, das outras religiões cristãs, é a culpa. Por quê? Porque para as outras religiões fundamentadas na religião judaico-cristã, nós somos culpados porque Jesus morreu para nos salvar. Jesus padeceu, foi crucificado para salvar-nos dos nossos pecados. Ora, se fosse essa a ideia de nós nos salvarmos pelos pecados, vocês imaginem aqueles que nascem e uma hora depois morreram. Que pecados teriam essas pessoas? Primeiro lugar. Segundo lugar, tem pessoas que justificam, bom, já nascem do pecado original de Adão e Eva. Então vamos buscar Adão e Eva. Né? Que nós sabemos que são figuras, que não é Adão como pessoa, e sim Adão como a humanidade da Terra. Né? Então, a doutrina espírita nos liberta das culpas dos nossos pecados no que se refere à libertação pela crucificação de Jesus. Jesus não veio nos salvar. Jesus veio nos ensinar o caminho. Por quê? Porque Ele veio trazer o conhecimento das leis de Deus para que nós mesmos nos salvemos. Seria muito fácil. Seria muito fácil. E seria ilógico. Porque se alguém pudesse nos tirar dos nossos erros a responsabilidade, poderíamos incessantemente, infinitamente continuar errando. Ora, alguém vai nos tirar os pesos
dos faltosos. Ora, a lei divina é muito maior que a lei humana. E não nos daria liberdade de nós não buscarmos individualmente a nossa responsabilidade através do arrependimento, da expiação e da reparação das nossas faltas. Então, nós estamos liberados do pecado original, mas nunca estaremos liberados dos nossos erros, da nossa ignorância, pela crucificação do Cristo. O Cristo foi crucificado porque nós não entendemos a sua mensagem de amor. E o crucificamos naquela época. Mas a sua crucificação não tem nada a ver com a libertação dos nossos pecados. Então, desta culpa estamos livres. Não da culpa dos nossos, ou da responsabilidade dos nossos pecados, ou dos nossos erros. Porque esses, cada um de nós terá que refazer. Então, quando a gente entende que nós não temos essa culpa do pecado original, já nos sentimos melhores. Já nos sentimos fortalecidos para enfrentarmos as nossas dificuldades pessoais, as nossas vicissitudes, os nossos erros e recomeçarmos. Jesus teria padecido em razão dos nossos pecados. Todo o sofrimento teria sido realizado para nos salvar dos nossos próprios erros, ou dos erros cometidos por nossos ancestrais, especialmente os bíblicos, de Adão e Eva no paraíso. Ora, a gente sabe que não é assim. Então, nós trouxemos, além destas situações, algumas curiosidades. Quando a gente já entende que Jesus veio nos exemplificar, nos orientar para qual caminho devemos andar, para o caminho do amor, do perdão, para o caminho da caridade ao nosso próximo, nós também temos que entender os significados. O que tem a ver, afinal, o tal do ovo com a Páscoa? É que o ovo representa o surgimento da vida. Os antigos acreditavam que a origem do mundo, que o mundo teria nascido de um grande ovo. Então, o ovo tem a relação com a ressurreição do Cristo e por isso a Páscoa. Vejam como a gente tem que buscar a origem para poder entender. Então, antigamente, eles se presenteavam com ovos de galinha, mas sem gema e sem clara, pintados, coloridos, multiplicando essa ideia da passagem, da renovação, da ressurreição, da vida eterna, da imortalidade. E os coelhinhos? O coelho, apesar de ser um mamífero e por conseguinte não botar ovos, assumiu o papel de produtor e entregador dos ovos de Páscoa. Por quê? Porque ele tem uma capacidade muito grande de fertilidade, mostrando a fertilidade da vida, mostrando a situação de que todos nós temos vida e vida em abundância. O próprio Jesus disse: eu venho para vos dar a vida em abundância. Então, era este o significado que o povo de então tinha. Nós sabemos que muitos povos, muitas nações, até hoje cultuam isso. Essa semana passada apareceu Pomerode, que é a cidade brasileira de maior índice de alemães, e eles enfeitam uma árvore na entrada da cidade com ovos coloridos. Penduram e a árvore fica muito linda, né? Mostrando esta fertilidade, mostrando o surgimento da vida. Daí, do ovo, passou-se para o ovo de chocolate. Isto ocorreu somente no século XX. Por quê? Porque uniu-se o chocolate, que tem origem na América Central. Os maias e os astecas utilizavam esta bebida, que ela era só produzida uma bebida
das sementes torradas, era uma bebida amarga. Mas eles verificaram que esta bebida era muito nobre. E eles utilizavam ou como troca, ou como um elemento somente para os grandes da tribo, né, da sua população, aqueles que eram muito renomados, os chefes da sua nação. E eles verificaram que este ovo, quando coberto por chocolate, ele teria uma simbologia maior. Então, se popularizou o ovo no sentido hoje somente no século XX. E os bombons e os ovos de Páscoa são criados como mais uma forma de estabelecer o consumo do chocolate no mundo inteiro. Não tem outra razão. O chocolate é um elemento adicionado no século XX, mas o ovo e o coelho ainda remontam às épocas antigas. Mas, afinal, nós temos que ter isto em mente. A grande diferença da Páscoa tradicional e a Páscoa na visão espírita. Em verdade, nós, os espíritas, devemos reconhecer a data da Páscoa como a grande e última missão de Jesus, que vence as iniquidades, que retorna triunfante, que prossegue sua cátedra pedagógica para asseverar que permaneceria eternamente conosco na direção bussolar dos nossos passos. Então, todos nós comemoramos sim a Páscoa, mas essa Páscoa interior, essa celebração no altar dos nossos corações, porque nós não temos celebrações exteriores, não temos ritos, não temos comemorações, mas temos que lembrar que tudo que ele nos ensinou é para que assim possamos progredir e adentrarmos a casa do Pai. E se ele venceu a morte, nós também vamos vencer a morte. Se ele se comunicou depois da morte, por que ainda as pessoas entendem que não podemos nos comunicar com aqueles que nos precederam no mundo espiritual? Se todos nós continuamos vivos, porque, ora, se Jesus está vivo e mostrou, comprovou, porque antes de subir ao Pai, ele esteve com os apóstolos. Então, nós podemos sim tirar uma lição e de todas as Páscoas, que a última lição de Jesus é comprovação que ninguém morre, que a individualidade continua, que a comunicabilidade é permitida de diversas formas, ou por vidência, por audiência, por materialização, e que todos nós continuamos a sermos como éramos quando encarnados. Que nós levamos para o lado de lá as nossas qualidades, as nossas viciações, as nossas dificuldades morais ou as nossas dificuldades de relacionamentos. Mas que isto faça grande diferença. Que nesta Páscoa possamos lembrar os belos exemplos de Jesus. Sermos deuses, fazendo brilhar a nossa luz, comemorando uma outra Páscoa. A Páscoa da transformação, a Páscoa da reforma íntima, a Páscoa que nos vai trazer a vida plena, a Páscoa da certeza de que aqueles que morreram, os nossos amores que já partiram, continuam vivos e continuam recebendo as nossas emanações de carinho, de afeto, de apreço, e que também recebem as nossas brigas, as nossas injúrias, as nossas reclamações. Que possamos vivenciar essa Páscoa como nunca vivenciamos outra vez. Como vivenciaremos mais adiante, trazendo Jesus vivo, não ainda na cruz, vivo ao nosso lado. Eu lembro sempre do tio Peri, que era um que nos orientou na doutrina espírita. Ele disse: não
sigam os seus ensinamentos. Não crucifiquem de novo Cristo. Não repitam através de procissões, de mentalizações, de ladainhas. Tragam Jesus como ele se encontra hoje, nos orientando do mundo espiritual, nos trazendo o conforto nas nossas horas de aflições, nos trazendo o exemplo de que ele vivenciou tudo aquilo que nós possamos estar vivenciando. E dessa maneira, quero agradecer pela atenção de vocês e desejar a todos uma feliz Páscoa. Vamos então fazer a prece? Senhor Jesus, querido Mestre, te agradecemos por conhecermos de perto as leis de Deus através do teu exemplo. Mas sabemos, Senhor, que conhecer é o primeiro passo. Por isso te rogamos que nos ampare nos momentos que ainda erramos em colocar em prática esses conhecimentos. Que nos sustente, Senhor, diante das vicissitudes dos nossos erros. Que nos proteja das nossas próprias imperfeições, Senhor. Que nesta época que celebramos a tua vida, o teu exemplo, o teu ensinamento, Senhor, possam fortalecer em nós a fé, a coragem que temos de seguirmos em frente, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Te rogamos, Senhor, por todos aqueles que ainda não te compreendem, que possam ser abençoados, esclarecidos pelo teu amor. Te rogamos por nós mesmos, Senhor, que ainda necessitamos tanto do teu amparo. Que a tua paz, que o teu amor, Senhor, possam nos envolver hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.